boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Embaixada Alerta. Hoje teremos uma entrevista exclusiva com o nosso missionário que está em Moçambique. Não é isso mesmo, Tiago? É isso mesmo, Matheus. A Junta de Missões Mundiais está trabalhando há anos para apoiar nossos missionários batistas nos 4 cantos do mundo. Além do mais, olha só que legal. No dia 27 de junho, às 19 horas, a Junta de Missões estará promovendo um evento em comemoração a seus 113 anos de existência. Acompanhe as informações no Facebook da Junta de Missões Mundiais para mais informações. E agora, depois de nossos comerciais, você terá a entrevista com o pastor Rounderson, que está direto de Moçambique. Estamos de volta e vamos falar agora diretamente de Moçambique, com o nosso embaixador Rafael. É com você, Rafael. Olá, Matheus. Hoje pelo mundo, as principais notícias são sobre o Covid-19, sobre o combate ao Covid-19. Aqui em Moçambique não é diferente. Temos cerca de 140 casos, o país está em estado de alerta. Porém, esse não é o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é sobre a evangelização dos moçambicanos. Estou aqui com o pastor Rounderson. Aqui eu passo a palavra para ele. Boa noite, pastor. Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Itajubá, eu gostaria de agradecer esse momento, essa entrevista que eu posso conceder estando aqui no campo missionário. Eu sou Rounderson Rangel, sou casado com a Meire, eu sou pai do Pedro Henrique e da Anne. Eu, minha esposa e minha filha estamos na África Oriental. Estamos especificamente em Moçambique e vivendo na capital, que é Maputo. O nosso trabalho é de capacitação e de treinamento da liderança local. Então, nós trabalhamos muito com os seminários, trabalhamos com a formação de líderes, e esse tem sido o ministério que Deus nos tem dado desde que nós ingressamos como missionários dos batistas brasileiros na Junta de Missões Mundiais. Já estivemos no Chile, trabalhando no seminário lá, e agora, desde o final de 2016 até agora, nós estamos em Moçambique. É um prazer, pastor, poder falar com o senhor. Muito obrigado por nos receber. Agora nos conte, como foi que o senhor percebeu o seu chamado missionário? É uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu, como filho de missionários, eu sempre estive envolvido com a obra de missões. E meu pai, minha mãe, missionários em diversos países, também pela Junta de Missões Mundiais. Eu sou filho do pastor Elton Rangel e da missionária Miriam, que hoje estão aposentados. Mas desde o Paraguai, também nos Açores, em Portugal continental, nós sempre ajudamos muito no trabalho missionário. Em 2009, quando eu estava no Brasil pastoreando uma igreja em Curitiba, comecei a pensar sobre a importância da obra missionária, de não apenas de uma participação com as ofertas e com a intercessão, mas podermos fazer algo mais, continuar orando, continuar participando através das ofertas, mas também indo para o campo missionário. Eu tinha meus filhos pequenos, minha esposa também compreendia perfeitamente a importância da obra missionária. Então, nós entendemos que seria o momento apropriado, e seria o momento para nós nos apresentarmos para o trabalho missionário.
Esse processo durou 2 anos, foi amadurecendo, vários questionários, várias fichas, acompanhamento, saber um pouco da vida do missionário, né, do candidato, e isso foi apenas fortalecendo, solidificando aquele desejo que nós tínhamos. Então, hoje nós estamos aqui no campo missionário, nós nos apresentamos para a área de capacitação e ensino teológico e entendemos que esse é o nosso ministério. Aonde quer que Deus vai nos colocar, isso é outra questão. A questão principal para nós é a capacitação, é o treinamento, capacitação missionária. Foi para isso que nós nos apresentamos e nós estamos muito felizes compreendendo que estamos aonde Deus quer. Felizes por isso também. Muito obrigado, pastor, por compartilhar seu chamado. Nós devemos ser obedientes ao que Deus nos chama. Que palavra de incentivo você traria para a igreja? Eu gostaria de deixar com os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 ao versículo 9. É um texto onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará na fé até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo apresenta aqui, em linhas gerais, alguns aspectos importantes e relevantes para aquela igreja. A gente sabe que era uma igreja que passava por muitos problemas, tinha muitas dificuldades, e o apóstolo Paulo escreve a primeira carta muito dura para aqueles irmãos, corrigindo, mas ele não nega que aqueles crentes tenham dons. Aquela igreja tinha dons, aquela igreja evidenciava a presença do Senhor. Ela precisava ser corrigida, como todas as igrejas, mas ela evidenciava a presença do Senhor Jesus. Primeiro, porque a graça de Deus havia sido dada àqueles irmãos. Segundo, porque eles foram enriquecidos em todas as coisas, em todo o conhecimento. E ainda, em terceiro lugar, porque o testemunho de Cristo foi confirmado neles. Então, a presença do Espírito Santo estava naquela igreja também, porque diz o versículo 7 que não lhes faltava nenhum dom. Ali estavam todos os dons do Espírito Santo na vida daquela igreja. E aquela igreja podia, com alegria e com esperança, aguardar a volta do Senhor Jesus, sabendo que eles seriam aperfeiçoados até o fim. Irmãos, não existe igreja perfeita. Existe aquela igreja que está caminhando com o Senhor Jesus. E a minha palavra para os irmãos é justamente nesse sentido, de que continuemos caminhando, prosseguindo, avançando, no propósito de aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Nós devemos ser melhores que ontem e piores do que amanhã. Hoje, né? Eu digo, hoje nós devemos ser melhores do que fomos ontem e piores do que nós seremos amanhã. Porque a santificação, a caminhada com o Senhor requer justamente isso. Meus irmãos, que Deus os abençoe muito, que Deus os fortaleça, que Deus os oriente e que possam estar prosseguindo sempre no caminho da santidade, aguardando a volta e a vinda do Senhor Jesus. Sempre com sabedoria, sabendo administrar as questões que surgem e os problemas que todos nós estamos vivendo neste momento. Esses dias têm sido dias impactantes para toda a humanidade, né? Em todo o planeta nós temos situações difíceis e complicadas. A grande questão é nós sabermos como reagir a isso tudo. E a maneira como nós reagimos hoje terá reflexos no dia de amanhã e poderá inclusive servir como referência para o dia de amanhã. Então, queridos, prossigam no alvo, prossigam na caminhada, na jornada, com problemas, com dificuldades, mas também lembrando sempre
que há marcas que precisam ser evidenciadas nessa igreja para que possam as pessoas ao redor dizer que de fato é uma igreja que proclama, que anuncia o Senhor Jesus como Salvador. Que Deus abençoe os irmãos tremendamente nesta caminhada e nessa jornada. Essa é a minha palavra para a igreja. Amém, pastor. Como podemos ajudar você e seu ministério? Essa é uma pergunta que todo missionário gosta de ouvir. A igreja pode participar do ministério, não apenas do meu ministério, mas do ministério de outros missionários, de diversas formas. A primeira delas, e não menos importante ou mais importante que as outras, posso mencionar a oração. De fato, a gente recebe, a gente sente as orações, irmãos. Quando nós passamos por momentos difíceis ali no IDAI, o ano passado, quando eu estava na cidade de Beira com a minha família, eu estava muito preocupado com relação ao recado que eu precisava dar. Nós não tínhamos comunicação, internet, nós não tínhamos telefone, a estrada estava bloqueada. E assim que eu consegui, 4 ou 5 dias depois, assim que eu consegui um telefone, um espaço telefônico, na verdade eu andei cerca de uns 10 quilômetros da minha casa, encontrei ali em um ponto no aeroporto uma rede, não era nem rede disponibilizada, mas consegui a antena da internet, né, a antena da rede para transmissão dos meus dados. Eu enviei uma mensagem para 2 pessoas, para o meu filho, dizendo que estávamos bem, e depois para o nosso gerente geral da Junta de Missões Mundiais, pastor Alexandre, dizendo que estávamos bem também. E eu mandei para ele, não porque ele era meu chefe simplesmente, mas porque eu tinha a certeza de que as igrejas evangélicas, as igrejas batistas estavam orando por nós. E eu queria muito que ele enviasse a mensagem, colocasse a mensagem nas redes sociais, essa mensagem, porque dessa maneira as igrejas poderiam se tranquilizar. Nós sabemos que os irmãos oram por nós e continuem orando por nós. Precisamos das nossas orações. Outra forma também é através das ofertas. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, todos nós, o mundo todo. O Brasil agora começa a sentir os efeitos através de problemas econômicos, é verdade. Mas, irmãos, nunca na história da nossa junta a obra missionária deixou de ser realizada. E ela foi realizada não por causa da junta, ela foi realizada por causa das igrejas batistas que contribuem, que cooperam, que participam da obra missionária. Então, irmãos, não deixem de participar. É difícil, às vezes é complicado, financeiramente a situação está difícil, mas a igreja pode, com criatividade, pensar em alternativas, depois somar esforços para que possam trabalhar e possam, então, dessa forma, continuar um grande desafio, que é o sustento da obra missionária. Outra maneira também que os irmãos têm de acompanhar é, por exemplo, através do meu WhatsApp. Aqueles que quiserem, a igreja já tem aí as informações, né? O Hudson tem as informações aí, o meu contato. Podem pedir, eu agrego vocês na minha lista de transmissão e uma vez por semana, a cada 15 dias, vocês vão receber as informações e estarão orando objetivamente por alguns assuntos. Também é uma maneira da igreja participar, da igreja estar envolvida. Ou até mesmo através do WhatsApp do Hudson, então, né, do irmão Hudson, ele vai poder distribuir as informações do nosso trabalho. Enfim, há várias formas, né, através das redes sociais, através de meios de comunicação, um missionário que passe por aí, você pedir o contato dele, perguntar se ele costuma passar as informações, para que os irmãos possam orar objetivamente, contribuir objetivamente. Então, essas são as formas que nós temos de participar do ministério, né? Outra maneira também é através da capacitação, porque eu trabalho como professor. Então por exemplo, vermos as possibilidades, como que nós podemos viabilizar encontros, reuniões, capacitação. Agora, com esse sistema à distância,
Eu acredito que portas se abrem para que nós possamos estar trabalhando a capacitação de pessoas aqui e em outros lugares também, através da internet, dos meios de comunicação que temos à nossa disposição. E é isso. Eu quero agradecer muito à igreja por este tempo, por esta oportunidade, esta preocupação com a obra missionária. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe muito. Continuem orando por nós, continuem trabalhando, evangelizando, testemunhando, porque é assim que as coisas acontecem. A obra de missões se faz com a intercessão, se faz com a contribuição, a obra de missões se faz com o ir, né? O missionário que vai, a pessoa que é enviada, mas a obra missionária também se faz com a evangelização local. A evangelização local é fundamental também para que a igreja cresça, se desenvolva, para que mais pastores, mais missionários sejam levantados da igreja de Jesus. Que Deus os abençoe muito. Muito obrigado por este tempo, por esta oportunidade. Um abraço e muitas felicidades aí, sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, Pastor Valderson. E agora é com vocês aí no estúdio da Embaixada Alerta. Obrigado, Rafael, nosso embaixador correspondente em Moçambique. E obrigado, Pastor Valderson, pela vida de dedicação à obra do Senhor. Boa noite. Pastor Halders, pode contar com nossa igreja de embaixadores do Rei para apoiá-lo. Vamos então orar pelo pastor Halderson, sua família e ministério? Meu Deus, eu oro hoje pelo pastor Halderson e sua família, pois a vida deles está em suas mãos. Guie o caminho dele com a luz da tua palavra, e assim faça com todos os outros missionários que espalham tua palavra para aqueles que não a conhecem. Amém. Boa noite.